Agora a gente recebe aqui no Jornal da Difusora o secretário de Saúde de São Luís, Joel Nunes, que vai conversar com a gente sobre a situação da Covid-19 e da gripe aqui na capital. Seja bem-vindo, secretário. Muito boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, secretário, eu queria lhe fazer essa pergunta, que é a pergunta que não quer calar e que todo mundo, tem vontade de fazer. Se nós não estivéssemos vacinados, se a gente não tivesse com uma boa cobertura vacinal em São Luís, esses números poderiam ser maiores? Olha, seria sem dúvida nenhuma o caos, elevado à 10ª potência. Nós, graças a Deus, apesar do grande número que a gente está tendo de testes positivos, inclusive de Covid, e associado a isso, o surto também de gripe, que faz com que, como o próprio professor Antônio Augusto aí na reportagem anterior falou, haja uma procura muito grande nos prontos-socorros. A gente sabe que todos os prontos-socorros hoje, municipais, estaduais e privados em São Luís e no Brasil, estão cheios. Mas isso não está trazendo ainda, e esperamos que não, uma taxa de conversão grande. O que é a taxa de conversão? É aqueles pacientes que procuram o pronto-socorro e que aquele atendimento vira uma internação, seja ela em enfermaria, seja ela em UTI. Então, essa taxa de conversão é pequena. O único problema é que você tem uma taxa de conversão pequena, e aí a gente está falando em percentual, 1%, digamos, vamos colocar aqui em números 1%. 1% de 1.000 que procuram é uma coisa. 1% de 10.000 em números absolutos é outra coisa. Então, isso pode sim fazer com que haja uma sobrecarga da rede toda hospitalar, do Estado, do município e também dos privados, por conta da quantidade de pessoas, de adoecimento de pessoas que estão adoecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos gripe e nós temos Covid. Essas duas doenças estão acontecendo ao mesmo tempo, em uma escalada grande, em uma subida de casos. E isso pode, juntando tudo isso, fazer com que a pressão no sistema ela seja bem grande. A gente estaria vivendo agora o maior pico dessa contaminação, tanto de Covid quanto de gripe? Então, nós temos aí dois cenários, obviamente são modelos apenas, que a gente usa para nos guiar, até mesmo tomar as decisões. A gestão do prefeito Eduardo Braide, ela é muito comprometida com as melhores evidências científicas, a gente sempre fala isso, né? Então a gente tenta fazer tudo à luz das evidências científicas. Então nós temos dois modelos hoje trabalhando. Um em que o surto se daria no dia 3 de fevereiro, portanto, no início de fevereiro, e temos o outro, que é da Universidade de Washington, que faz com que a gente olha já como hoje sendo o pico, né? Se isso for verdade, a gente já começaria a experimentar pelos próximos dias uma redução nessa positividade, nesses números de casos reagentes, e é isso que a gente espera, né? Na verdade, porque estávamos já num outro planejamento, a pedido do próprio prefeito Eduardo Braide, que nós fizéssemos mutirão de exames, mutirão de cirurgias eletivas, que são coisas que ficaram, infelizmente, represadas por conta de 2 anos de pandemia. Nós já estávamos nos preparando para isso, quando a partir aí do dia 29, final de dezembro, esses surtos realmente pegaram aí o Brasil inteiro de repente. Mas assim, a gente também muito rapidamente mobilizou toda a estrutura e até agora conseguimos absorver esse fluxo, aumentando toda a rede do município de São Luís. Então percebam, nós tínhamos 3 centros de atendimento às síndromes gripais leves, que nós não desativamos. Desde que iniciamos, a pedido do prefeito, nós não desativamos. Mantivemos na atenção primária os 3 centros de atendimento às síndromes gripais leves. E nós aumentamos, com o surto, nós aumentamos para 5 os centros de atendimento às síndromes gripais leves. Então, o paciente que tem ali seu quadro leve, inicial, ele pode, no âmbito da atenção básica, da atenção primária, procurar esses centros que ficam no Clodomir Pinheiro Costa, lá no Anjo da Guarda, no Carlos Macieira, no Sacavém, no Genésio Ramos Filho, da Coab,
e mais os 2 novos, da Vila Janaína, o Centro de Saúde da Janaína, e o Centro de Saúde Thales Ribeiro, lá na Vila Esperança, que era um centro, inclusive, que estava há quase 2 anos fechado, e o prefeito Eduardo Braide reinaugurou, requalificou e ampliou, inclusive, e agora também está servindo para esse atendimento às síndromes gripais leves. Além disso, aumentamos a estrutura em toda a nossa rede de urgência e emergência. Então, criamos estruturas externas às unidades, com a colocação de tendas ou utilizando estruturas mesmo da unidade que não estava sendo utilizada, passamos a utilizar como uma espécie de pré-triagem, dessa forma dividindo o fluxo. Então, aquelas pessoas que têm quadro gripal, têm a síndrome gripal, vai procurar esses atendimentos, já realizar o teste e seguir todo o fluxo assistencial. E aquelas outras pessoas que vão dar entrada por outros motivos, e a gente sabe que as outras causas de doença e de agravos continuam acontecendo, elas têm o seu fluxo facilitado. Então, dessa forma, a gente não mistura os fluxos e também não cesseia o atendimento dos outros agravos que a pessoa pode porventura ter. Kate, John. Secretário, boa tarde, né? Seja bem-vindo. Bom, a grande temática, da grande polêmica é a questão do carnaval. Você falava de projeções, né? Podemos estar vivendo aí a questão do pico ou não. Diante disso, desse cenário, o próprio secretário estadual já se pronunciou, dizendo que não seria prudente realizar o carnaval. E eu queria ouvir do senhor também, né, secretário da capital maranhense, qual a sua avaliação? O senhor acha também que não é prudente também realizar o carnaval, em relação também às festas privadas? Qual é o seu pensamento da gestão da saúde? Bom, como eu te falo, a gente sempre tem que falar baseado em evidências, né? Então, as evidências científicas, elas estão aí para nos subsidiar. E assim, a gente tem feito na gestão do prefeito Eduardo Braide. Os números, eles precisam ser analisados diariamente, João. Então, todos os dias a gente faz o consolidado, faz a taxa de inclinação de curva, faz a projeção, inclusive, dos casos para os próximos dias, próximas semanas, para que a gente possa tomar as decisões. Então, assim, e a gente precisa também lembrar que esse cenário é um cenário muito dinâmico. No final do ano, como eu te falei, nosso projeto já era iniciar mutirão de cirurgia, iniciar mutirão de exames de imagem, que estavam represados. E em uma semana mudou tudo. Então, assim, como o cenário é muito dinâmico, a gente prefere ficar analisando dia após dia, semana após semana epidemiológica, para que a decisão seja tomada da maneira em que as pessoas sofram menos. A gente sabe que essa parte da cultura, né? O São Luís é uma cidade absolutamente efervescente, culturalmente falando, e as pessoas querem, precisam isso. Ninguém gosta de tomar uma decisão dessa, de cancelar o carnaval ou de cancelar a feirinha, como foi feito, mas quando o momento pede, as decisões são feitas e, acredito, de maneira acertadas, porque são feitas à luz das evidências científicas. Então, o que for preciso fazer para que nós tenhamos uma tranquilidade maior, nós faremos, como temos feito até o momento. E, se, claro, outras medidas forem precisar ser tomadas, o prefeito vai fazer esses anúncios. Mas se, e a gente espera que isso não precise, esperamos de fato que estejamos no pico, para que a gente já comece muito em breve a experimentar as quedas nesses casos. Muito boa tarde, viu, secretário? Seja muito bem-vindo aqui com a gente. O senhor falava sobre esse cenário ser muito dinâmico, né? A gente sabe que cientistas, né, especialistas do mundo inteiro falam e são unânimes em dizer que essa pandemia, esse cenário, né, de doenças, principalmente quando a gente fala sobre variantes, elas estão distantes, né, de serem finalizadas, digamos assim. Ou seja, os governos, né, precisam ficar atentos a todo momento. E exatamente por isso que o senhor disse, né, sobre essa forma dinâmica, né? Agora, no final do ano, a gente tinha um cenário, agora já temos outro. E é precipitado, inclusive, desarmar, digamos assim, né, aquilo que foi montado para socorrer essas pessoas. A gente viu aqui há uma semana, né, essa reorganização do sistema, né, para poder receber esses pacientes. Graças a Deus, temos a vacina que faz um efeito direto e torna esses sintomas mais leves, né? Mas isso não é com todo mundo. Agora, sim, uma forma que a gente percebe que a própria prefeitura local tem feito, né, para, digamos, mensurar esses números, é a testagem, né? E diga-se de passagem que somente tem sido feito por parte do município, uma vez que até as farmácias
tem tido, aliás, não tem mais teste para ser feito nas farmácias, né? E o senhor anunciou agora recentemente que amanhã volta para os terminais. Está mantido isso, então? Perfeito as suas observações, Keiti. E eu estava assistindo vocês antes de entrar no ar e falar dos números um pouquinho da vacina. Olha, São Luís já vacinou mais de 811 mil pessoas de primeira dose. 811 mil pessoas de uma população de 1.100.000, uma população total estimada de 1.109.000 pessoas. 811 mil, 750 mil doses de segundas doses ou doses únicas aplicadas. 750 mil doses. Então, assim, a gente está numa situação, São Luís está numa situação bem mais confortável do que outros municípios no que diz respeito à vacinação, e todo mundo sabe que a gestão do prefeito Eduardo Braide ela foi exemplo para o Brasil inteiro em relação à vacinação. Então a gente foi motivo de muito comentário, inclusive pelo Brasil afora, pelo Brasil e até fora do Brasil, em relação ao sucesso que tem sido a campanha de vacinação aqui na gestão do prefeito Eduardo Braide. E é claro que isso nos dá inclusive essa tranquilidade a mais de que tenhamos quadros mais leves, como o próprio professor Antônio Augusto falou na reportagem, hoje, por conta da vacinação. Não tenho a menor dúvida de que esses quadros mais leves se dão por conta da vacinação, né? E a gente tem também o dado de que 90% das pessoas que entram e que agravam hoje não vacinaram. Então, a gente vê claramente que a vacina protege, e por isso que a gestão foi tão assertiva no que diz respeito à vacinação aqui em São Luís. Com relação à testagem, volta, né? Amanhã, secretário? A gente volta, né? Amanhã, na quarta-feira, em todos os terminais, de 8 até as 18 horas, a testagem para aquelas pessoas que estão lá circulando pelos terminais, ainda que estejam assintomáticas, né? Na verdade, a gente até espera que quem esteja circulando esteja assintomático mesmo. E a gente consegue fazer essa testagem dando acesso às pessoas. Os terminais, por eles passam 200 mil pessoas, quase 200 mil pessoas por dia. Então, é uma maneira de a gente levar os testes, e lembrando que esses testes para a gente também serão traduzidos em números, e esses números eles vão subsidiar, como tem subsidiado, as nossas ações. Secretário, a gente torce agora para que as pessoas atendam esse chamamento para a vacinação, que compareçam aos postos de vacinação para tomar sua primeira, sua segunda, sua terceira dose, não só aqui em São Luís, mas em todo o Maranhão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, e os esclarecimentos para o nosso público. Eu que agradeço, e só deixar um último lembrete de que esse momento é o momento em que a gente precisa retomar as medidas, né? O uso das máscaras. Nós estamos hoje trabalhando, infelizmente, com um número de 40% de adesão às máscaras. A gente precisa que esse número aumente, que as pessoas voltem a usar as máscaras, que o distanciamento social aconteça, e que a lavagem e a higienização das mãos seja também praticada de maneira bem mais intensa. Muito obrigada, secretário.